Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 2, a aula número 4 da disciplina de Metodologia do Ensino de Química. Então, nessa semana, como a gente já tinha apresentado na semana anterior, a gente vai começar a abordar uma segunda componente do conteúdo programático. A gente vai começar a falar um pouco da questão do lúdico no ensino de Química. Por que falar da questão do lúdico no ensino de Química? Se você tiver a possibilidade e a oportunidade de dar uma olhada nos encontros nacionais, regionais, estaduais de ensino de Química no país como um todo, você vai perceber que a quantidade de trabalhos que apresentam ou querem discutir, na verdade, os jogos, fundamentalmente os jogos, mas o lúdico não se reside ou não se restringe apenas nos jogos, tem aumentado consideravelmente. Eu diria que dos trabalhos apresentados na média aí dos congressos, pelo menos 10 a 15% dos trabalhos, de acordo com o levantamento que foi feito de um texto que está disponível para vocês, são trabalhos apresentando jogos didáticos, ou jogos educativos, ou outra denominação, para falar da questão do lúdico através dos jogos. Fundamentalmente, trazendo a questão, então aqui tem algumas representações, algumas imagens de material, de jogos produzidos, um autódromo, com jogo de tabuleiro, jogo de cartas, sobre elementos químicos, sobre representações de moléculas e de estruturas relacionados com algum conceito, buscando a articulação também com outros componentes, como a questão da sustentabilidade. Então, fundamentalmente, a questão é a quantidade, como isso aparece. Ou seja, existe uma intencionalidade de que, uma clareza, na verdade, que a forma como, em geral, esses conteúdos de química são trabalhados na escola, que estão relacionados com um aspecto muito memorístico, as pessoas acabam não se lembrando ou só decorando para fazer exames, resolver atividades logo na sequência e de fato não aprende essa química para levar para o dia a dia, para exercer sua cidadania plenamente e tudo mais. Então tentar fazer essa experiência um pouco mais positiva, mais prazerosa, o que tem ganhado muito espaço, eu diria, é essa questão de se aproximar com o aspecto lúdico. Então o lúdico seria o tipo de experiência que privilegia a questão do prazer, da diversão e da descontração no momento de aprendizagem. E exatamente é nesse ponto que a gente precisa ponderar e começar a fazer uma crítica em relação a isso. Ou seja, esses jogos, essas atividades entram na sala de aula sem uma problematização e sem aquilo que a gente tinha discutido, de um aporte teórico por trás disso, do porquê o professor fez a escolha desse jogo e qual a intencionalidade desse jogo. Quando isso não existe, o que acontece é exclusivamente um passatempo, ou seja, coloca o aluno ali para realizar a atividade com o jogo, e aquilo passa tempo, ele se envolve na atividade, se diverte, acha super bacana. Se você fizer um questionamento com ele, se ele prefere a aula anterior, de lousa, giz e exercício, ou uma atividade como essa, ele vai obviamente optar pela atividade do jogo. E a questão é, o que de fato ele aprendeu do conteúdo de química? Ou ele ficou meramente ou exclusivamente na questão do lúdico, do jogo, da atividade em si? Então esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. A despeito de quanto mais colorido, quanto mais articulado, ou quanto mais mimetizado com outros jogos que existem, e se você entrar na rede hoje e procurar, você vai achar uma gama gigantesca de jogos como esses daqui que estão representados, dentre outras possibilidades. A questão é, qual é o critério, qual é a fundamentação por trás disso? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos que vão começar a iniciar essa crítica. Veja bem, a gente não está fazendo uma discussão que o jogo não deva entrar na sala de aula, assim como as visualizações não devem entrar na sala de aula. Todos esses recursos vão ampliando o nosso repertório para que a gente possa, inclusive, diversificar os estímulos para os alunos, mas eles não podem entrar sem uma criticidade ou meramente baseada no que eles vão chamar de ativismo, de espontaneísmo. Ou seja, o jogo ele vem sendo uma alternativa dentre os diferentes recursos
que privilegiam o aspecto do lúdico, mas a questão do erro que é proporcionado pelo jogo, muitas vezes ela não é explorada. Por quê? Porque o aluno fica mais envolvido na questão do lúdico e perde a função educativa. O que alguns pesquisadores, neste caso aqui, né, a professora Chizuko Kishimoto, que tem uma longa trajetória de pesquisa em relação à questão de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas no ensino, principalmente, né, nas séries iniciais de educação infantil, mas também isso é estendido para o ensino de jovens e adultos. Também isso é possibilitado, de novo, dependendo do contexto e do problema que é criado. Então, nesse caso, ela vai enfatizar que, a partir do erro, né, e da exploração, a gente pode desenvolver e explorar a questão da resolução de problemas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, então, em relação a essa questão da crítica, como a gente vinha chamando. E a gente usa uma palavra, né, de um ativismo, porque ele vai caracterizar uma certa espontaneidade. Então, muito do que é feito é porque entrou lá no YouTube, viu alguém, né, divulgando um jogo, um dominó, né, de estruturas, um dominó de química orgânica, um dominó de estruturas de compostos inorgânicos e tudo mais, e aí ele começa a reproduzir, mas sem uma característica, sem um suporte teórico por trás disso. Os alunos, quando são submetidos a essa experiência, né, em geral aprovam, e no final das contas, o que aprendeu além disso? Então, por isso que começa a existir muita resistência, principalmente dos gestores, em relação a essas questões. Então, quando a gente pensa nos jogos, não basta elaborar o jogo, né? Mesmo com a clareza das regras, das normas e tudo mais, o que de fato a gente vai tentar proporcionar para esse sujeito. Então, vamos lá um pouquinho em relação a essa questão da crítica. Então, já que a gente fez uma crítica, a gente precisa trazer uma proposição, né, para contrapor esse aspecto. E aí, o aporte, né, então tem um material lá de leitura para vocês, que está disponível, um aporte teórico para dar esse embasamento, poderia ser a psicologia histórica cultural, essa questão, né, da teoria sociocultural por trás disso. Ou seja, faz parte da relação do sujeito com o mundo, né, nesse processo de apropriação do conhecimento, de valores, essa questão que ele faz por meio da cultura. Isso não é da natureza biológica que nasce com o próprio indivíduo, isso vai sendo apropriado ao longo das experiências vivenciadas por ele. Então, inicialmente, quando você propõe uma atividade lúdica, o interesse do aluno ele vai estar fundamentado no jogo, ou seja, aquilo que vai motivar inicialmente é essa atividade. Como a gente já teve uma discussão aqui, né, buscando uma referência da professora Kishimoto, tem que ter um equilíbrio entre o que seria o aspecto ou a função lúdica e o que seria o aspecto e a função educativa. Caso contrário, isso seria uma atividade livre, sem ter a intencionalidade de ensinar e educar. Então a gente, talvez se no primeiro momento prevaleça essa questão do lúdico, a gente precisa fazer com que esse sujeito migre, né, para que o interesse agora dele seja o estudo do conteúdo. Ou seja, às vezes só desenvolver uma atividade dessa, né, num dominó, num ludo, e ele coloca as estruturas químicas ou outro tipo de conteúdo relacionado com a química, como a gente viu aqui, questão ambiental e tudo mais, né, um exemplo, isso por si só não garante a aprendizagem desse sujeito. Porque, de novo, esse processo, como ele vai ser mediado, ele vai precisar da intervenção desse professor durante esse processo. Então, quando os alunos estão desenvolvendo essas atividades em pequenos grupos, esse professor precisa acompanhar para entender que tipo de significado os alunos estão atribuindo, mas principalmente para perceber se durante o desenvolvimento dessas atividades os alunos não estão se restringindo apenas ao aspecto lúdico, a competição, a disputa e esquecendo ou deixando no segundo plano o aspecto do conteúdo, do estudo, que precisa ser a atividade central. Então, também lá da psicologia histórico-cultural, a gente pode trazer, né, um exemplo que acho que talvez ajude vocês a entenderem melhor a situação. Vocês estão estudando um material que está ali disponível, né, num ambiente para essa disciplina, porque vai ter uma avaliação. Então aí o seu colega chega para você e diz, olha, esse texto aqui,
não é o texto indicado para a prova. E aí você estava lendo. Agora sim, se essa leitura do texto era motivada exclusivamente para realizar a prova, a gente vai considerar isso como uma ação, né? Então ele está desenvolvendo uma ação, mas o objetivo ou a motivação dele não é para isso. A motivação dele é outra. Então ele não lê o texto para aprender, porque criou uma empatia e está assimilando, está gostando de fazer aquilo. Ele está lendo porque é um meio de fazer a prova. Então o motivo não é a leitura, como não faz parte, não está relacionado com o motivo principal, então ela não dá para ser considerada uma atividade desse jeito, dentro dessa perspectiva, dessa teoria. E aí a gente pode transpor então este exemplo para essa situação. Quando ele começa a jogar, a desenvolver essa atividade, o foco dele passa a ser o jogo. Então essa é uma motivação inicial, é a ação inicial. Essa ação ela precisa ser mobilizada e modificada para um outro campo de atuação, ou seja, o foco dele, o motivo dele precisa ser deslocado do lúdico dessa ação para o estudo daquele conteúdo. Quando ele faz esse movimento, então aí de fato essa atividade ela pode ser caracterizada como atividade. Por quê? Porque a motivação dele era estudar, aprender aqueles conteúdos e ele está aprendendo isso. Ele não está fazendo. Então o jogo, na verdade, ele tem que ser entendido como um meio para se alcançar o objetivo, a motivação principal, que a motivação deve ser estudar e aprender aqueles conteúdos. Porque caso contrário, ele vai ficar no jogo pelo jogo. E aí não tem uma mobilização. Então, esse movimento da ação, né, quando essa mobilização acontece, essa ação ela modifica e aquela motivação está relacionada com isso, ou seja, há uma consciência desse movimento, a gente pode considerar então isso como uma atividade. Então, a gente pode utilizar o jogo sim, desde que fique claro então que ele tenha consciência de que o jogo é um meio. Pode se divertir? Pode se divertir, mas a motivação principal dele é aprender aquele conteúdo que está veiculado no jogo. Então veja, volto àquele primeiro momento quando eu disse, não basta ter conteúdo ali na forma de estrutura, informações e o conteúdo de química no jogo, e isso não vai garantir a aprendizagem dele. A aprendizagem dele vai ser possibilitada se houver essa mobilização, se ele perceber e tiver consciência de que o que importa aqui é desenvolver todo, né, esse processo, essas interações para aprender o conteúdo e não ficar no jogo pelo jogo. Então essa é uma crítica muito importante que a gente precisa levar em consideração. E aí, essa discussão que está por trás, então, veja, ela está sendo apoiada e suportada pela psicologia histórico-cultural ou abordagem sociocultural, né? Então não fica uma abordagem rasa. Se vocês jogarem lá no buscador, né, mais conhecido aí o Google, jogos educativos, jogos didáticos, jogos no ensino de química, e for na categoria de vídeos, você vai ver uma série de vídeos apresentando dominó, jogo, e os alunos, com depoimentos inclusive dos alunos muito entusiasmados, que é uma maneira divertida, que assim aprende, uma maneira divertida, que assim aprende. É quase um mantra sendo repetido. Mas a questão é, o que de fato ele aprendeu? O que de fato ele apreendeu? O que fez com que ele se apropriasse? Ou seja, se isso não for intencionalizado, ele vai ficar só no lúdico, no divertido. Talvez o resultado possa até ser positivo, porque foi uma avaliação logo imediata, aquilo talvez ainda estivesse numa memória de curta duração ou de curto prazo. Se você contextualiza, se você problematiza a situação, aqueles conhecimentos ele já não consegue recorrer a essa memória de longa duração. Então isso é alguma coisa muito importante quando a gente vai pensar na inserção dos jogos no ensino de química, que não basta só a elaboração da atividade, porque tem conteúdo de química que vai garantir a aprendizagem. Isso precisa ser pensado, precisa ser estudado, planejado. Não dá para ser feito de qualquer maneira só para tapar um buraco e deixar os alunos lá sozinhos jogando, enquanto o professor sai da sala e vai fazer uma outra atividade. Porque nessa aprendizagem dos conceitos, esse processo precisa ser, então, na aprendizagem dos conceitos químicos, esse processo vai ser mediado. Então, o jogo pode ser uma ferramenta cultural que vai ajudar esse processo, a ele começar a internalizar essas informações, mas o professor precisa estar presente, precisa auxiliar nessa situação.
Caso contrário, a gente vai ter a utilização de um recurso que, na verdade, não está contribuindo para o aprendizado desse aluno. Então, veja que esse jogo ele precisa fomentar, então, no estudante novos interesses pelo conteúdo científico e não apenas pelo aspecto lúdico em si. Ou seja, buscando esse aporte teórico, a gente consegue ter um apoio para entender o planejamento, a organização dessa atividade, evitando assim correr o risco que a gente fique no jogo pelo jogo e a resistência que as pessoas têm em relação ao jogo, elas diminuam, porque de fato é mais uma estratégia, é mais um recurso, né, que o professor pode usar ali metodologicamente para trabalhar a questão dos conteúdos. Então, ao invés da gente imediatamente apresentar uma série de jogos, eu acho que é mais importante, além dessa questão metodológica, ter um pouco desse aporte teórico para te dar fundamentação na hora da escolha. Então, por que você está escolhendo esse jogo e não aquele jogo? Né? Qual é a função de você trabalhar? Senão, daqui a pouco, todos os conteúdos você vai trabalhar só meramente através do jogo e isso vai vulgarizar e vai fazer com que perca a potencialidade desse material. Então, fica a sugestão para vocês darem uma olhada no material que está à disposição para complementar essa discussão, né, e poder aprofundá-la. E a gente se vê na próxima aula.